Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Desafio Novo Eu sou a Melissa, eu sou life coach, terapeuta e eu estou muito agradecida por ter aqui mais de 100 pessoas, que estão aqui conectadas comigo no mesmo objetivo de se desenvolver como pessoa, abandonar alguns hábitos que influenciam os nossos resultados e buscar o autodesenvolvimento para crescer e ultrapassar limitações. Eu estou imaginando que você está curioso ou curiosa. Como é que vai ser que vai acontecer isso, Porque você se propôs a ser desafiado por 14 dias sem TV, sem reclamar, sem falar de outras pessoas e de você mesmo, sem se justificar, que é aquele famoso mimimi, e sem enfraquecer a autossabotagem. E isso tudo a gente vai fazer junto. Isso significa que você está interessado em você mesmo, nos seus processos de desenvolvimento. Então, parabéns para todos vocês que estão aqui comigo, buscando esse desenvolvimento. E todo mundo que está aqui nesse grupo é muito importante para o desenvolvimento de cada um que está aqui. Então eu honro e respeito a história de cada pessoa, honro tudo que conduz você, para você que chegou até aqui, a buscar o seu desenvolvimento, assim como também honro e respeito a minha própria história e tudo que me conduziu até aqui. Todos nós estamos fazendo parte de um movimento aqui juntos para o nosso próprio desenvolvimento. E não foi à toa, que a gente se juntou numa dinâmica de atração para que nós estivéssemos aqui. E aí, assim, se esse desafio for bom para você e te ajudar no seu desenvolvimento, a responsabilidade é sua. Mas, entretanto, se esse desafio for ruim e não te ajudar, ou se você desistir ou desanimar, a responsabilidade também é sua. Eu e o grupo, nós somos um instrumento para que você tenha mais ferramentas, você vai descobrir seu potencial inexplorado, mas não tem nenhuma mágica. Você vai precisar de uma escuta reflexiva que vai abrir uma nova consciência para você e a partir dessa nova consciência você vai tomando novas atitudes, tendo novos pensamentos e mudando a sua prática do dia a dia. E hoje o tema é julgamento. É difícil, Muita gente fala que quando a gente julga, somos julgados, E tem até aquele versículo lá em Mateus, não julgueis para não serdes julgados, não é verdade? Toda vez que emitimos um parecer, uma opinião favorável ou desfavorável, ou fazemos uma crítica, uma comparação, aquele rótulo, que a gente fala, fulano é isso, ou damos um diagnóstico de uma situação, nós estamos julgando. No mundo dos julgamentos, o que importa é quem é o quê. E o julgamento vai nos prender ali entre o certo e o errado, o bom e o mal. E em geral a gente está sempre do lado certo e o outro está do lado errado. Porque é como se nós soubéssemos o jeito certo, o óbvio de viver de acordo com os nossos valores e a gente quer imprimir isso no outro também. Por exemplo, se a gente fala assim, fulano é egoísta, covarde, preguiçoso, carente, dependente, preconceituoso, impróprio, exagerado, nós estamos classificando, analisando e determinando alguns níveis de erro. Mas quando eu estou nesse lugar de análise, que é a grande chave desse áudio que eu estou mandando hoje, qual é a sua necessidade não atendida? Qual é a necessidade não atendida que está aí dentro de você cada vez que você julga? Porque julgar é uma postura defensiva e tenta excluir o outro. Se o outro muda de acordo com a nossa forma de pensar ou de agir a partir do que a gente julga, vai ser por medo, culpa ou vergonha. E isso acaba que significa que não vai ser de todo o coração essa mudança, E aí, quando a gente classifica e julga as pessoas, a gente está estimulando a violência. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui quer estimular a violência nas suas relações. Comparar também é uma forma de julgar. Toda vez que a gente se compara a outra pessoa, a gente está julgando a gente mesmo e a outra pessoa também. Isso vai gerando cada vez mais desamor em relação a gente mesmo, já que julgar estimula a violência, então eu estou sendo violenta contra mim mesma. E quando você compara seu corpo, seu estilo de vida, você começa a se sentir cada vez mais infeliz. E aí você está autoimpondo a infelicidade para você. Isso bloqueia cada vez mais a autocompaixão e a compaixão com o outro. Então, o seu exercício hoje, quando você vê uma cena, ouve um relato, quando você faz uma comparação, perceba qual é a sua necessidade ou qual é o seu valor para que essa situação
que está gerando violência contra você, qual é a sua necessidade não atendida. Aí, perceba se você está falando mal de você mesmo. Se você fala, eu sou travado, eu sou mole, eu sou grosso, eu sou péssima em alguma coisa, tipo em matemática, ou sou péssima em relacionar, e assim você fica falando mal de você e dos outros, em ambos os casos, você está estabelecendo uma relação de desamor com você mesmo. E aí, dessa forma, você não está amando você como você poderia. E você está comprometendo também a sua autoimagem quando você está falando dos outros, porque o outro também te julga quando você julga, né? E é um ciclo. E talvez você esteja desprezando o seu melhor tempo de conexão com as pessoas para falar de pessoas que não acrescentam, julgando. E o mecanismo é o mesmo quando você está falando mal de você mesmo. Desamor, autoimagem corroída, baixa estima, e assim o mundo vai seguindo. E é assim como que o mundo te vê também, né? Então, toda vez que a gente julga, nós estamos ativando um sabotador num mecanismo de autossabotagem. E é o crítico, o principal sabotador. Ele afeta todas as pessoas e ele é responsável pela maior parte da nossa frustração, ansiedade, aquele estresse, raiva, decepção e culpa e vergonha também, né? Além daquele sentimento de inadequação também, né? Porque é muito comum quando nós estamos criticando a gente mesmo, a gente se perceber inadequado. E isso mostra também que a nossa percepção do outro ou das circunstâncias estão inadequadas. O crítico, o mecanismo dele é assim: primeiro ele critica e encontra defeitos em si mesmo, depois encontra defeitos e critica o outro e finalmente encontra defeitos e critica as circunstâncias. E julgar é se auto-sabotar, é ser destrutivo. O crítico, ele supõe sempre o pior e exagera o negativo. E a interpretação do pensamento crítico é sempre para a tendência negativa. E isso traz uma resposta distorcida da realidade. Então, isso começou quando? Por exemplo, se quando você era criança, seus pais não te davam a atenção que você achava que merecia, ou se você começou a olhar para eles e julgar que eles não eram os pais certos para você, ou que estavam cheios de defeitos, aí você já começa a iniciar esse processo de crítica, né? Isso termina formando um baixo senso de valor. Você começa a se perceber que você também é uma pessoa defeituosa, num mundo de pessoas muito defeituosas. E a ideia é: imagine como seria se você não criticasse ninguém, né? Ou se você, toda vez que percebesse que está julgando, você se lembrasse desse desafio e parasse de pensar em uma opinião ou de fazer uma análise, né? Então, a nossa tarefa hoje é estar presente. Estar presente percebendo os seus pensamentos, os seus sentimentos e as cenas que você observa. E assim, de 0 a 10, quanto você tem julgado você mesmo? De 0 a 10, quanto você tem julgado outras pessoas? E aí, quando você estiver presente, você vai estar percebendo se você está julgando no nível 2, no nível 10, né? E aí, para você perceber isso, você vai precisar estar olhando a vida de uma câmera lenta, como se fosse assim, realmente observando a vida em câmera lenta e prestando atenção na sua respiração para que você esteja cada vez mais presente. Eu vou falar bastante sobre isso nos próximos dias também. Porque aí você começa a prestar atenção nos seus pensamentos e nos seus julgamentos, né? E estando presente, você pode parar um momento e se perguntar: qual é a necessidade não atendida por trás desse pensamento? Ou quais valores estão por trás do meu pensamento? E ao fazer esses exercícios, você vai começar a se desconectar de julgar e a criticar você mesmo e o próximo. Vamos usar esse tempo para a gente falar e pensar sobre os outros, coisas boas, e além disso também nos conectar num nível mais profundo de intimidade. E lembre-se, né, gente? Vamos fazer esse desafio com alguém. Vamos nos comprometer a chegar até o último dia. E aí, no último dia, você vai encontrar você mesmo num novo nível de desenvolvimento, tá bom? Um grande abraço para você. Esse é o primeiro dia de 14 dias e o nosso tema julgamento foi esse. E aí, pessoal, bora não julgar hoje? Um grande abraço.
Um grande